Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasolaca. Hoje a gente vai falar sobre um tópico importante, importantíssimo na verdade. A gente vai falar sobre umas palavras que são muito usadas em polonês, só que elas são meio que difíceis para traduzir, ok? Então, muitas vezes as pessoas tentam usá-las, mas erram. E é normal, porque não tem as traduções tipo diretas para português. A gente vai ver hoje as traduções possíveis, vai ver o que significam as palavras, etc. Então, hoje a gente vai falar sobre as palavras fui, foias, foie e as variações dessas palavras, ok? Que cada uma delas tem algumas formas diferentes. E deixa eu mostrar já aqui a minha tela para você. Aqui temos um documento que a gente vai utilizar durante a aula toda. Esse documento fica disponível para você baixar, clicando no link do bônus na descrição do vídeo, você pode baixar esse documento aqui. E como eu falei, primeiro a gente vai ver as variações dessas palavras, ok? Já já eu explico tudo isso, toda essa tabela. Fique tranquilo, tranquila. Depois, a gente vai ver um jeito de traduzir, depois um outro jeito de traduzir e depois ainda a gente vai ver alguns erros comuns, uns exemplos dos erros que as pessoas cometem quando tentam usar essas palavras, ok? Então, hoje é um tópico super importante para as pessoas que queiram falar polonês bem, corretamente, usando as palavras nos casos certos, nas situações certas, do jeito certo também. E aqui eu vou fazer mais algumas anotações, você pode ver essas anotações na descrição do vídeo também, ficam disponíveis, tá tudo ali embaixo, na descrição do vídeo. Vamos ler então, vamos começar. Então temos fui, foias, foi é o tópico da aula, mas não vamos colocar aqui agora, neste momento, o tópico, não vamos traduzir só o tópico, porque aqui já já a gente vê o que é o que. Primeiro vamos ter as variações, que eu acho que é muito importante você ver as variações primeiro. Temos então fui, já já a gente vai ver as traduções, ok? Por enquanto, veja que fui é M, então é para as palavras masculinas, tá? E fui pode virar swojego, swojemu ou swoim. O que é isso, Marta? Que variações são essas? Essas variações, vamos anotar assim, igual está no ficheiro aqui. Essas variações são, na verdade, as formas de declinação desta palavra, ok? Se você ainda não souber o que é declinação em polonês, procure ir pelo vídeo declinação, desmistificando a declinação no nosso canal, que lá eu explico certinho o que é, para que serve e o que faz no idioma. Mas enfim, aceite que as palavras em polonês mudam a sua forma e esta palavra swój pode virar swojego, swojemu ou swoim, ok? E esta forma aqui, esta palavra aqui é para as palavras masculinas, tá? Masculino, ok. Depois temos swoja. Swoja pode virar swoi ou swoją, então temos poucas opções aqui. Swoja, swoi, swoją é feminino, ok? Então, vamos colocar swoja, swojej, swoją é para as palavras femininas. Eu sei que a gente ainda não viu a tradução, já tudo vai ficar mais claro. Primeiro é importante você ver isto aqui, as formas possíveis. Depois temos swoje. Swoje é para as palavras neutras. Em português temos só palavras femininas e masculinas. Em polonês temos femininas, masculinas e neutras. Então, sempre a gente tem que ver o caso das palavras neutras. Aqui, o que é simples é que swoje é simplesmente swoje, ok? Para as palavras neutras. Mas as formas de declinação são iguais das formas
masculinas, ok? Então, swojego, swojego, swojemu, swojemu, swoim, swoim, tá? Então, um pouquinho mais fácil de lembrar, mas também, essas formas aqui, entre parênteses, não são para você decorar. Não, nem tente decorar, não faz sentido. Você vai vendo e vai memorizando nas frases já, no uso, ok? Só as formas nem faz sentido você memorizar. É só para você ter uma noção. Só para você, quando você vê uma frase com uma dessas palavras, para você ter uma ideia de que esta palavra pode ter vindo da palavra foi ou da palavra fui, tá? É só para você ter uma ideia sobre isso. Ok, depois temos aqui svoje de novo, mas neste caso não é para as palavras neutras, que svoje e svoje é igual, né? Mas as formas são diferentes. Swoich, swoim e swoimi. Swoim repetiu, né? Mas swoich e swoimi é novo. Svoje, então, é para as palavras neutras ou para a maioria das palavras no plural. Femininas, para as palavras femininas, neutras e muitas das palavras masculinas, esta é a forma no plural. E ainda temos mais uma forma, é svoj, que pode se tornar svoich, svoim ou svoimi, ok? Então, é igual aqui. E qual a diferença? Svoj é plural, mas é plural masculino no sentido de ser masculino dos homens, ok? Em polonês temos essa coisa, dependendo do seu nível de polonês, das aulas que você já fez ou não, talvez você já tenha ouvido sobre isso. A gente divide as palavras no plural para dois grupos. Um grupo são quase todas as palavras, então são as femininas, as neutras e a maioria das masculinas. E a outra são masculinas, plural masculino, mas só algumas das masculinas. Quais? São aquelas que se referem aos homens, ok? Então, as pessoas masculinas. Mais ou menos assim podemos falar. Ok, então, já assustei, né? Com a aula. Agora vai ser só mais simples, ok? Essa introdução foi importante, mas agora a gente já vai passar para a parte mais simples. Vamos lá. Então, vamos passar para a parte da tradução, do significado. O que significa esses fui, svoja, svoje, ou essas formas? Isso pode significar meu, seu, dele, dela, nosso, de vocês, deles, delas, etc. Por exemplo, se a gente pegar a palavra meu, ok? Meu vai ser para as palavras masculinas singular aqui, né? Então, fui pode significar meu. Fui pode significar seu também. Pode significar dele e dela. Ok, vamos lá. Vamos ver na tabela que eu acho que vai ser muito mais fácil você entender isso com os exemplos. Na verdade, esta aula estou gravando pensando mais em pessoas que já se encontraram com essas palavras, fui, foi, as foi, e ficaram com a dúvida, mas o que isso significa, quando se usa, etc. Se você estiver totalmente no comecinho do seu aprendizado, pode ficar meio confuso, pode parecer meio confuso. Vamos ver, tente de qualquer jeito, fique aqui comigo na aula, vamos ver se você consiga entender o que isso significa. Se não, não se preocupe que ao longo do aprendizado vai ficando mais claro, ok? Que você vai encontrar essas palavras nos textos em polonês, nas conversas, são as palavras muito usadas. Ok, vamos então para o primeiro exemplo da frase, para ser mais fácil. On idzie ze swoją siostrą do kina. Ele vai com a irmã dele ao cinema. Então, aqui, swoją, aqui na tabelinha, se você quiser, podemos dar uma olhada. Swoją veio de swoja, é para as palavras femininas. Tudo certo, porque ze swoją siostrą, com a irmã dele, é sobre a irmã, então deve ser feminino mesmo, né? Ze swoją siostrą do kina ao cinema. Vamos lá. On significa ele. On é ele. Idzie significa vai ou está indo. Então, on idzie é ele vai ou ele está indo. Ze aqui
significa com. Z, às vezes é Z, às vezes é Z, significa com. Swoją, neste caso significa dele, ok? Siostrą veio da palavra siostra, que significa irmã. Siostra virou siostrą na frase por causa da declinação. Então, pelo mesmo motivo que swoja virou swoją, a forma principal era swoja, né? Virou swoją por causa da declinação. Pelo mesmo motivo, siostra virou siostrą, significa irmã. Do significa para ou a, ao, e kina veio da palavra kino, que significa cinema. Então, do é para algum lugar e kina veio de kino, que significa cinema. Ok, então aqui claramente podemos ver que esse swoją é como se fosse dele, né? On idzie, ele vai, ze swoją siostrą, com a sua irmã, no sentido de com a irmã dele, do kina, ao cinema. Ok. On idzie ze swoją siostrą do kina. Ele vai com a irmã dele ao cinema. Vamos passar para o próximo exemplo, para você entender melhor ainda. Temos aqui uma frase. My pojedziemy swoim samochodem. Nós iremos com o nosso carro. My significa nós. My significa nós. Pojedziemy significa iremos. Iremos usando algum meio de transporte. Swoim significa com o nosso, como se fosse nosso, ok? Este swoim, neste caso, veio da palavra swój, swoim, para a palavra masculina, porque carro é a palavra masculina. E samochodem veio da palavra samochód, de novo mudou por causa da declinação. Significa carro, ok? Então, de novo, my, nós, pojedziemy, iremos, swoim, nosso, com o nosso, em português. Samochodem, carro. Então, aqui, swoim significa nosso, tá? Já eu vou explicar melhor porque que aqui swoją é dele e aqui swoim é nosso. Primeiro eu quero mostrar para você esses 3 exemplos para você ter uma ideia de como é usado. E temos aqui mais uma frase, a última. One nie zabierają swoich telefonów. Elas não estão levando os celulares delas. One significa elas. One significa elas. Nie significa não. Nie, não. Zabierają. Zabierają significa estão levando. Estão levando. Swoich, neste caso significa delas. E telefonów veio da palavra telefone, mudou por causa da declinação, significa telefones ou celulares. Ok, de novo. One, elas nie zabierają, não estão levando. Swoich, neste caso delas, telefonów, os celulares, os telefones. One nie zabierają swoich telefonów. One nie zabierają swoich telefonów. Elas não estão levando os celulares delas. Não sei se você reparou, mas aqui, esse swoją, swoim, swoich, a tradução dessa parte, dessa palavra, depende do sujeito, da pessoa sobre a qual a gente está falando, ok? Por exemplo, aqui a gente estava falando, ele está indo com irmã para o cinema. Se a gente colocar com swoją irmã, significa que a irmã é dele, porque a gente está falando sobre ele. Aqui temos, my pojedziemy swoim samochodem. Nós iremos com o nosso carro. Então, como estamos falando sobre nós, esse swoim vai significar com o nosso, porque se refere a nós, a pessoa sobre a qual a gente está falando. Então, sobre nós. E aqui, na última frase, é a mesma coisa. Elas não estão levando os celulares, ou elas não estão levando os celulares delas. Então, esse swoich significa delas. Por quê? Porque a gente está falando sobre elas. Se a gente quiser substituir aqui as pessoas, por exemplo, aqui eu queria falar,
você está indo com a sua irmã para o cinema. Seria, você está indo ze swoją siostrą do kina. Esta parte ficaria igual, ok? On idzie viraria ty idziesz. Ty significa você e idziesz significa você vai. E se eu colocar aqui ze swoją siostrą do kina, a frase muda totalmente o sentido, ok? Eu já não estou falando você vai com a irmã dele ao cinema. Aqui eu estou falando você está indo, você vai com a sua irmã, tá? Com a tua irmã. Por quê? Porque esse swoją se refere à pessoa sobre a qual a gente está falando, se refere ao sujeito. Então, aqui o sujeito é ty. Ty idziesz, você está indo. Então, swoją vai ser você está indo com a sua irmã, você vai com a sua irmã, tá? Então, esta parte aqui, na verdade, esta palavra aqui, depende desta palavra aqui, do sujeito. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente está falando my pojedziemy swoim samochodem, nós iremos com o nosso carro. Só que esta palavra, esta tradução, depende do sujeito de novo. Então, depende disto aqui, ok? Se eu estou falando nós vamos swoim carro, significa que nós vamos com o nosso carro. Nós iremos com o nosso carro. Se eu falar elas estão indo swoim samochodem, significaria que elas estão indo com o carro delas, ok? Porque isso depende diretamente disto aqui. Ficou claro? Ou mais ou menos. Agora vamos passar para a parte que eu acho que vai esclarecer mais ainda, tá? Por enquanto aqui era para mostrar para você que a tradução, o significado desses fui, foias, foies, foi, etc. É diretamente ligado ao sujeito, tá? A pessoa sobre a qual a gente está falando. Ok, então vamos lá. Vamos passar para esta terceira parte. Alguém, um dos nossos seguidores, sugeriu em uma das lives para traduzir esse seu, sua, seus, suas como próprio, própria, próprios ou próprias. Essa tradução é uma tradução boa para entender o sentido, para entender quando se usa isso. No geral, para entender o sentido. Não uma tradução literal, porque próprio, no geral, seria własny. Esta palavra aqui usada na primeira frase, ok? Własny é próprio. Até que propriedade em polonês seria własność, ok? É a propriedade dessa cidade. Seria a własność dessa cidade. Então, no geral, własność é propriedade, então próprio seria własny, literalmente. Porém, para você entender melhor o uso, acho que é uma boa tradução também. Vamos ver aqui nas frases. A primeira frase é ja mam swój własny samochód. Eu tenho meu próprio carro. Ja significa eu, né? Ja significa eu. Mam significa tenho. Mam significa tenho. E aqui a gente pode falar swój samochód ou swój własny samochód. Este swój se mais refere ao meu, igual a gente tinha visto aqui, né? Nós vamos com o nosso carro. My pojedziemy swoim samochodem. Aqui temos ja mam swój samochód, como se fosse eu tenho o meu carro. Mas podemos traduzir também esse swój como próprio, ok? Então, se a gente apagasse, imagina que a gente apaga esta palavra, ja mam swój samochód, podemos traduzir isso como eu tenho o meu carro ou eu tenho o próprio carro, ok? E a gente também poderia apagar esta parte aqui, mas deixa por enquanto. Ja mam swój samochód. Podemos traduzir eu tenho o meu carro ou eu tenho o próprio carro. Ok. Ou podemos também falar ja mam swój własny samochód. Tipo, eu tenho o meu próprio carro. Tá? Samochód é carro, como a gente tinha visto lá
anteriormente. Ok. Vamos passar para a próxima frase e depois vamos revisando, igual a gente fez aqui nessa segunda tabela, tá? Aqui temos. Każdy musi zapytać swoich rodziców. Cada um tem que perguntar aos seus próprios pais. Esse swoich vai ser próprios, os seus próprios pais. Każdy significa cada um. Każdy é cada um. Musi significa tem que. Każdy musi tem que. Zapytać significa perguntar. Zapytać é perguntar. Swoich aos seus próprios pais. Rodziców veio da palavra rodzice. Mudou por causa da declinação, significa pais. Então, aqui temos que cada um tem que perguntar aos próprios pais. É que normalmente em português a gente fala aos seus próprios pais, né? A gente não fala aos próprios pais, seria mais aos seus próprios pais. Mas esses foi é tipo próprios aqui. Cada um tem que perguntar. Se eu falar, você tem que perguntar aos seus próprios pais, ficaria igual em português, né? Você tem que perguntar aos seus próprios pais. Em polonês também seria você tem que perguntar, ao invés desta parte aqui seria você tem que perguntar. Aí esta parte ficaria igual. Zapytać swoich rodziców. Significaria você tem que perguntar aos seus próprios pais. E mais uma frase aqui. Oni mają swoje komputery. Eles têm seus próprios computadores. Oni significa eles. Mają significa tem. Mają é tem. Swoje, como se fosse próprios ou seus próprios, ok? Swoje. E komputery é no plural, computadores. Então, se a gente traduzir estes fui, svoje como próprio, talvez seja mais fácil entender de que esta palavra depende do sujeito, ok? Como aqui eu estou falando, eu tenho o próprio carro, ok? Entendido? Esqueci sobre meu. Neste momento. Aqui eu quero falar sobre isso. Tá, esqueci sobre voasse, imaginei que não tem. Esse ja mam swój samochód podemos traduzir como eu tenho o próprio carro, no sentido de que eu tenho o meu carro, eu tenho o meu próprio carro. Se a gente colocar aqui, każdy musi zapytać swoich rodziców, cada um tem que perguntar aos próprios pais, é isso que significa, né? Cada um tem que perguntar aos seus próprios pais. Então, esse swoich é tipo próprios, então pode mudar o proprietário, essa palavra pode mudar o proprietário. Então, como eu posso ainda falar aqui para facilitar o entendimento? Não sei se está ficando mais claro isso ou não. Se fosse uma live seria mais fácil, porque eu só perguntaria. Assim, podia escrever nos comentários se está esclarecendo na sua cabeça essa questão disso ou não. Caso não, deixe nos comentários também, para eu saber, para eu talvez gravar uma outra aula sobre isso, tentando explicar de um jeito diferente. Se eu falar, ja mam, vamos pegar esta primeira frase. Ja mam swój samochód. Swój samochód significa eu tenho o próprio carro. Tipo, eu tenho o meu carro, né? O meu próprio carro. Mas é assim, ja mam swój samochód. Se eu quiser falar, você tem o próprio carro, eu falaria, ty masz. E a outra parte fica igual, swój samochód. Ok? Significa, você tem o próprio carro. Aqui é tipo, eu tenho o meu próprio carro. E aqui você tem o seu próprio carro. Se eu quiser falar, ele tem o carro dele, ele tem o próprio carro, seria on ma swój samochód. Seria
Ele tem o próprio carro dele. Ok? O que eu quero mostrar aqui para você? Que esta parte aqui muda. Ja mam, ty masz, on ma. Ok? Eu tenho, você tem, ele tem. Mas esta parte não muda. Olha que ficou igual. Swój samochód, swój samochód e swój samochód. Então, o que eu estava querendo te mostrar aqui, talvez seria melhor eu ter colocado as mesmas frases só com pessoas diferentes, os sujeitos diferentes. O que eu quero te mostrar aqui é que este swój, se a gente traduzir como meu, seu ou dele, fica meio confuso, porque parece que significa tudo, né? Ja mam swój samochód, eu tenho o meu carro. Ty masz swój samochód, você tem o seu carro. Então, esse swój mudou o significado, de meu para seu aqui, né? On ma swój samochód significa, podemos traduzir como ele tem o carro dele. Então, esse swój significaria dele. Então, parece que este swój significa meu, seu e dele ao mesmo tempo. Porém, se a gente pegar essa tradução de próprio, já muda um pouquinho, né? Já parece que faz um pouquinho mais sentido em português, porque ja mam swój samochód podemos traduzir como eu tenho o próprio carro. Ty masz swój samochód, você tem o próprio carro. E on ma swój samochód, ele tem o próprio carro. E nesse caso, esse próprio, também a palavra fica igual. É próprio carro, próprio carro, próprio carro. O que muda é a pessoa, né? O proprietário do carro. Então, eu tenho, você tem ou ele tem o próprio carro. Swój samochód. Então, é por isso que esta palavra swój ou swój também, tanto faz, pode parecer um pouquinho confusa, pelo menos no começo do aprendizado, porque normalmente ja mam swój samochód, de um jeito mais natural, eu falaria que isso significa eu tenho o meu carro. Só que traduzindo ty masz swój samochód, eu falaria que você tem o seu carro. Então, swój às vezes significa meu, às vezes significa seu, né? Só que depende aqui do sujeito, da pessoa sobre a qual a gente está falando. Se eu estiver falando sobre mim, swój vai significar meu. Se eu falar sobre você, swój vai significar o seu. Se eu falar sobre ele, swój vai significar dele. Por isso podemos traduzir também como próprio. Ok? Espero que agora tenha ficado mais claro. Com esta explicação aqui nas anotações, talvez ficou melhor do que com este documento. Mas acho que depois desta explicação aqui, analisando aqui mais uma vez o documento, vai ser mais fácil você entender isso. Ok. Então, vamos revisar aqui um pouquinho, ok? Porque eu sei que é um tema meio complicadinho. Essa tabela aqui não precisa decorar, é só para você poder olhar quando você ver alguma frase em polonês. Você dá uma olhada aqui, já sabe o que é o que, certo? E essas duas tabelas aqui é para você ter uma ideia, né? Que se você quiser falar, ele vai com a irmã dele ao cinema, em polonês isso pode ficar oni idzie ze swoją siostrą do kina, esse swoją é dele. My pojedziemy swoim samochodem vai significar nós iremos com o nosso carro. A gente também poderia traduzir como nós iremos com o próprio carro, no sentido de que é o nosso carro, né? E oni idzie ze swoją siostrą do kina, poderíamos traduzir ele vai com a própria irmã ao cinema, então com a irmã dele. E aqui ainda, one nie zabierają swoich telefonów, elas não estão levando os celulares delas, no sentido de elas não estão levando os próprios celulares, né? Os celulares dos quais elas são as proprietárias, tá? Ok, e aqui a gente acabou de explicar isso também, então acho que está ok. Se ainda estiver com alguma dúvida, deixe nos comentários, ok? Aí eu vou tentar explicar melhor. Vamos passar aqui agora para mais uma parte super importante, para a parte dos erros. Dos erros muitas vezes cometidos. Talvez depois desta primeira parte você já não cometeria esses erros, mas como muitos alunos meus e os seguidores também, as pessoas no geral que estão aprendendo polonês cometem, eu quero mostrar esses erros possíveis para você. São uns exemplos, tá? Eu poderia inventar mais exemplos, mas é só para você ter uma ideia. A frase to jest swój samochód
em polonês não faz sentido. Você consegue me dizer por que essa frase não faz sentido? Você conseguiria me explicar por que a frase to jest swój samochód não faz sentido em polonês? É que se eu falar to jest swój samochód, isso não significa nada. Se eu falar só to jest samochód, isso significa o quê? Isso é um carro, né? Esse é um carro. Se eu falar, to jest swój samochód, não significa nada. Seria tipo, esse é o próprio carro. É que em português esse próprio pode ter um outro sentido ainda, né? Não é só falando sobre... É o próprio carro, este é o próprio carro. Até que talvez faria um sentido, dependendo do contexto. Mas em polonês, não. Esse swój não significa nada. Aqui, a gente não consegue dizer de quem é este carro, vendo a palavra swój. Não fazemos ideia de quem é. Porque swój pode significar meu, seu, dele, dela, nosso. Lembra? Dependendo do contexto. Então, esta frase não faz sentido em polonês. Você não pode criar uma frase dessa. Você pode falar to jest samochód, e isso significaria esse é um carro, simplesmente. Ou, no lugar do swój, você pode colocar mój, por exemplo. To jest mój samochód significa este swój, tenho que eliminar daqui para você não memorizar assim. To jest swój samochód não existe. To jest mój samochód significa o quê? Isso significa esse é o meu carro. Porque mój significa meu, tá? Temos aqui mój significa meu. Se você quiser falar este é o seu carro, esse é o seu carro, você falaria to jest twój samochód, ok? Esse é o seu carro. Se você quiser falar esse é o carro dele, seria to jest jego samochód, porque jego significa dele. Se você quiser falar esse é o carro dela, você falaria to jest jej samochód. Esse é o carro dela, tá? To jest nasz samochód, esse é o nosso carro. To jest wasz samochód, esse é o vosso, esse é o carro de vocês. To jest ich samochód, esse é o carro deles ou delas. Então, resumindo, se você quiser falar de quem é o carro, você tem que usar uma dessas palavras. Mój, meu, twój, seu, jego, dele, jej, dela, nasz, nosso, wasz, de vocês, ich, deles ou delas. To jest swój samochód, não fala nada. Esta frase até está errada, não é nem só que você não fala de quem que é o carro. Esta frase está errada, ela não faz sentido, tá? Você pode falar só to jest samochód, este é um carro, ok? Mas se quiser falar mais alguma coisa, especificar de quem que é o carro, tem que usar uma dessas palavras e não a palavra swój, que swój não significa nada, ok? Os outros erros se referem à mesma coisa. Por exemplo, se você falar przyjdzie swoja siostra, de novo, não faz sentido esta frase em polonês. É tipo, vai vir a própria irmã. Aqui, de novo, em português até que faz sentido em alguns contextos. Em polonês não faz sentido nenhum. Eu não tinha anotado. To significa isso, ou neste caso esse, né? Esse é o próprio carro. E este significa é. A gente já viu que samochód era carro. Aqui temos przyjdzie, significa vai vir. Siostra significa irmã. A gente já tinha visto nas frases lá também. Só que swoja, neste caso, não significa nada. Não faz sentido falar przyjdzie swoja siostra. Não faz sentido nenhum, tá? Se você quiser perguntar, vai vir a minha irmã? Você perguntaria przyjdzie moja siostra. Moja significa minha. Se você quiser perguntar, vai vir a sua irmã, a tua irmã, a sua irmã? Você perguntaria przyjdzie twoja siostra, ok? Porque twoja significa sua, tipo a tua irmã, tua irmã. Se você quiser perguntar, vai vir a irmã dele? Seria przyjdzie jego siostra, porque jego significa dele.
você quiser perguntar, vai vir a irmã dela? Seria przyjdzie jej siostra. Vai vir a irmã dela? Se você quiser perguntar, vai vir a nossa irmã? Seria przyjdzie nasza siostra. Ok? Como seria para perguntar, vai vir a irmã de vocês? Seria przyjdzie wasza siostra, né? Porque wasza é de vocês. E deles ou delas seria ich. Então, przyjdzie ich siostra, o que significaria vai vir a irmã deles ou vai vir a irmã delas. Ficaria igual em polonês, tá? Deles ou delas. Ok, ficou claro? Então, você pode perguntar só przyjdzie siostra, mas aí é vai vir uma irmã ou a irmã. Agora, se você quiser perguntar, vai vir, especificar, vai vir a minha irmã ou vai vir a irmã dele, aí você tem que escolher uma dessas palavras. Swoja não faz sentido, não significa nada. E aqui mais um exemplo. Gdzie idzie swój pies? Aonde está indo o próprio cachorro? Essa frase também não tem sentido, não faz sentido nenhum em polonês. Gdzie significa aonde, ou onde ou aonde. Idzie, vai ou está indo. E pies significa cachorro. E aqui você já deveria conseguir me explicar porque gdzie idzie swój pies está errado. É que swój não introduz nada na frase e fica errado, né? Se você perguntar gdzie idzie swój pies, você fica sem saber sobre qual cachorro, sobre o cachorro de quem a gente está falando. Se a gente quiser perguntar, onde está indo o meu cachorro? Como seria? E onde está indo o seu cachorro? Como seria? Onde está indo o meu cachorro seria gdzie idzie mój pies, certo? Onde está indo o seu cachorro seria gdzie idzie twój pies, né? O seu cachorro, o teu cachorro. Se você quiser perguntar, onde está indo o cachorro dele? Como seria em polonês? Aonde está indo o cachorro dele? Seria gdzie idzie jego pies, ok? Então, sempre lembra sobre isso. Quando você quiser usar swój, swoja ou swoje, ou swój lá, tem que ter um sujeito definido. Então, é sobre quem a gente está falando. A essa pessoa se refere, esse swój, swoja, swoje, né? É como se fosse próprio, própria. Então, nessas frases aqui, isso não faz sentido, tá? Ok, espero que isso tenha ficado claro. Eu sei que essa aula foi uma aula mais desafiante, né? Um tópico um pouquinho mais complicado, acho que mais avançado, para as pessoas que já, principalmente para as pessoas que já têm um nível um pouquinho mais alto de polonês, senão pode ter sido um pouquinho confuso. Mas eu gostaria de saber o que você achou da aula. Deixe nos comentários, fala para mim. Ô Marta, nossa, tá muito confuso. Ou fala, ô Marta, agora eu entendi, agora ficou claro. Ou, ô Marta, você é muito simpática, eu gostei da aula, mas não entendi muito bem. Eu quero saber o seu feedback. Eu quero saber se para você agora essa questão ficou clara ou não. É importante para mim. Se não ficou, aí eu vou tentar explicar de algum jeito mais claro para que fique explicado, bem explicado e claro para você. Por isso, deixe o seu feedback, fala para mim. Eu espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque a gente posta as aulas novas de polonês toda semana e, na maioria dos casos, as aulas são mais simples, mais leves. Esta de hoje eu sei que foi um pouquinho mais desafiante. Ok, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo e parabéns, parabéns pela sua atitude e a dedicação, que eu sei que esta aula foi exigente. E eu espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!